Bem-vindo ao nosso canal de estudo da Bíblia. Nesta semana nós estamos dando sequência ao estudo deste livro chamado de Lição da Escola Sabatina, com o tema para estes últimos meses do trimestre do ano de 2023, chamado A Missão de Deus, Minha Missão. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu comentário, curtir e compartilhar. Deixe o seu comentário daquilo que você tem aprendido, para que nós possamos crescer juntos no conhecimento da palavra do Senhor. Nós vamos dar sequência ao estudo 2. A missão de Deus nos alcança, parte 2. E o texto central está no livro de Mateus 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em seu discurso de despedida, antes de subir ao céu, Jesus encarregou seus discípulos de uma missão e deixou com eles uma diretriz. Esta diretriz é conhecida como a Grande Comissão de Mateus capítulo 28, dos versos 16 a 20. E nesta diretriz, Jesus definiu a agenda e o plano da igreja para todos os tempos e para todos os contextos. Portanto, a missão de Deus é a minha missão. E a lição de domingo vem com o tema O Deus Triuno, a origem da missão. A missão, nós temos aprendido que ela nasceu no coração de Deus. Deus planejou buscar a humanidade, mesmo antes de lançar os fundamentos deste planeta Terra. Deus, na sua onisciência, ele planejou nos resgatar, caso o homem pecasse. E o homem pecou. E Jesus, ele é o foco central deste plano de salvação. A missão de Deus está nas Escrituras e tem Jesus na frente e no centro como o único caminho para a salvação. São João 14, verso 6 nos diz que o seguinte: Jesus fala para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus aqui, ele está no centro do caminho da salvação. Tudo o que Cristo fez teve origem no Pai. São João, capítulo 4, verso 34, Jesus diz o seguinte: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então, Jesus veio cumprir uma missão. Na plenitude do tempo, Jesus veio. Deus demonstrou o seu amor enviando o seu Filho para a terra. O Filho veio, morreu na cruz, venceu a morte, ressuscitou e foi para o céu. Então, enviado pelo Pai, o Espírito Santo veio, convence o mundo e nos dá continuidade à missão do Pai e do Filho, capacitando e enviando o povo de Deus para a missão. Aqui, resumindo esse primeiro entendimento, Jesus veio para cumprir o plano da salvação. Ele viveu nesta terra, morreu na cruz, ressuscitou e foi para o céu. Chegando lá, o Pai enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, nos convencer da necessidade de Jesus como nosso Salvador. E Jesus agora nos resgatando, nós indo até Jesus, nós agora vamos trabalhar para Ele. Vamos, sendo discípulos dele, vamos fazer discípulos. E para fazer discípulo, o Espírito Santo vai nos capacitar para que possamos cumprir esta missão que é de Deus. No livro de São João, capítulo 20, versos 21 e 22, no verso 21 diz o seguinte: Jesus falando: Pai seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu envio vocês. A pergunta 1 diz: como a compreensão de que a missão tem a sua origem no Pai, no Filho e no Espírito Santo deve moldar a nossa missão? Nós compreendemos que a missão não é nossa. Esta missão pertence ao Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, esta missão não vai falhar. Tenhamos coragem de ir e fazer discípulos. São eles, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que salvam as pessoas. Nós somos somente os instrumentos, que somos instrumentos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para irmos até as pessoas, falar desta bondade, dessa grande salvação que o céu nos oferece através de Jesus. A divindade moveu-se de compaixão
pela raça humana, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. Não é confortante saber de tudo isso? A lição de domingo, de segunda-feira, melhor dizendo, vem com o tema: o foco da missão, fazer discípulos. Ou seja, fazer discípulos é o foco da missão. Que elementos do discipulado encontramos em Mateus, capítulo 28, de 16 a 20? Convido você a ler na sua Bíblia este texto e nós vamos para a resposta. Que elementos do discipulado encontramos em Mateus? Primeiro, que Jesus ordena a seus discípulos a ir a Galileia para estar com eles. Para fazer discípulos, nós precisamos ser um discípulo. Precisamos aprender do Mestre. Ensinar o que nós aprendemos. Para nós ensinarmos o que aprendemos, devemos estar com quem nos ensina. E quem nos ensina? Jesus. E quem nos ensina hoje? A palavra de Deus, que fala de Jesus. O segundo ponto é que Jesus vai até eles declarando sua autoridade e soberania, em Mateus, né? E nós aprendemos que nós vamos para a missão no nome e no poder de Jesus. Nós não podemos fazer missão sem conhecimento do assunto e sem termos o poder de Deus em nossas vidas. Ponto 3. Jesus comissiona os discípulos para uma tarefa, fazer discípulos. Fazer discípulos é a principal tarefa da missão, porque estes discípulos ensinarão a outros. Nós fomos alcançados. Um dia, o Espírito Santo me convenceu da necessidade de Jesus. E eu aceitei Jesus como meu Salvador. E por isso, eu amei conhecer Jesus. Amei o que Jesus fez na minha vida. A transformação que Ele operou na minha vida. Quem eu era antes e quem eu sou hoje pela graça dele. E então, por tudo que ele fez por mim, que ele faz por mim, eu vou contar para outros que precisam também serem alcançados para que tenham a vida transformada e uma vida de preparo para o reino dos céus. Então, Jesus nos chama para fazer discípulos. Eu primeiro preciso ser um discípulo de Jesus para chamar outros a serem também discípulos dele. E Jesus promete estar com os discípulos até o fim. Nós temos a promessa da presença contínua de Jesus conosco. A missão de Jesus foi buscar e salvar o perdido. Quem foi encontrado por Jesus tem que sair em busca de outras pessoas. Jesus te alcançou? Jesus transformou a tua vida? Vá e fale para outras pessoas que Jesus fez na tua vida. E chame essas pessoas também para experimentarem essa tão grande e maravilhosa salvação. O que você pode fazer para se envolver mais nessa tarefa de ir fazer discípulo? Não intente sair para fazer discípulo sem antes ter estado com Jesus, que é o Mestre. Estude a sua palavra. Se alimente da Bíblia. E você vai ter o que apresentar para outras pessoas. E deixe o que você está aprendendo transformar a sua vida, para que as pessoas sejam convencidas também de que Jesus, que transformou a sua vida, possa transformar e pode transformar a vida delas também. A lição de terça-feira, o Evangelho Eterno, a mensagem da missão. Nós vimos aqui que o foco da missão é fazer discípulos. A mensagem da missão é o Evangelho Eterno. Se nós vamos fazer discípulos, nós temos uma mensagem a levar. E essa mensagem, ela é o Evangelho Eterno. Nós podemos apresentar uma esperança maior do que o Evangelho Eterno? Não. Apocalipse 14, verso 6, a gente lê esta passagem assim. Eu vi um outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e a cada nação e tribo e língua e povo. A primeira mensagem angélica fala de um evangelho eterno a ser pregado para todas as pessoas. E a pergunta é: que aspectos da missão de Deus é possível identificar no evangelho eterno?
apresentado pelo primeiro anjo nas 3 mensagens angélicas. Primeiro, que o evangelho é a boa nova da salvação. Este evangelho, ele nos fala que a salvação é somente por Cristo Jesus. Este Jesus que veio, viveu entre os homens, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Esta mensagem de que Jesus, que foi para o céu, ele está lá no santuário intercedendo por cada um de nós hoje. Ele está intercedendo por nós, ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz. E também essa mensagem nos diz que este Jesus que está no santuário celeste, um dia ele vai voltar. Esta mensagem também nos diz que ela é uma mensagem que não muda. O evangelho não muda. A mensagem do evangelho não muda. Não é uma mensagem que veio para agradar as pessoas. Não é uma mensagem que vem falando de prosperidade. Não é um evangelho de autoajuda. É um evangelho que fala da salvação na pessoa de Jesus. Que este Jesus nasceu, viveu entre nós, cumpriu o papel que ele veio nos salvar na cruz do Calvário, ele veio pagar o preço da nossa dívida, ele ressuscitou, ele está no santuário intercedendo, ele vai voltar. Esta mensagem não muda. A mensagem é esta. A mensagem é esta. Um outro aspecto da missão de Deus que nós identificamos é que a obediência faz parte do resultado da salvação. Nós fomos salvos por Jesus, aceitamos os seus ensinos, vamos então obedecer. A obediência faz parte do resultado da salvação. Um outro aspecto que nós vimos aqui nesse estudo é que nós vivemos no contexto do juízo investigativo desde o ano de 1844. Hoje é tempo de nós nos colocarmos na presença do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, confessando os nossos pecados, nos arrependendo dele e deixando de praticar. Porque é tempo de purificação do nosso templo, que é a morada do Espírito Santo. Jesus está apagando os pecados lá no santuário, os pecados de quem estão confessando. Então vamos pedir a Deus que nos mostre aquilo que nós precisamos fazer, nos arrepender para que Ele apague os nossos pecados e vivamos em preparação para o encontro com Jesus. É-nos dito aqui que nós precisamos também estar nos preparando e preparar outras pessoas para o reino dos céus. A lição nos fala ainda o seguinte, no livro Serviço Cristão nos fala: devemos ser obreiros diligentes. O homem ocioso é uma criatura infeliz. Um cristão que diz que conheceu Jesus, que aceitou Jesus e não faz nada para ele, é um cristão infeliz. Mas que desculpa pode ser apresentada para a ociosidade na grande obra para cuja realização Cristo deu a vida? Que desculpa nós vamos dar ou estamos dando por não nos envolvermos na missão de ajudar pessoas a conhecerem a Jesus? Uma missão que custou a vida de Cristo? As faculdades espirituais deixam de existir se não são exercitadas, e é propósito de Satanás que elas pereçam. Se você não exerce a tarefa de pregar o evangelho, de cumprir a missão de Cristo, aqui nos diz que é propósito de Satanás, que esta faculdade que Deus nos deu, essa habilidade de compartilhar o evangelho, ela vai perecer. Todo o céu está ativamente empenhado na obra de pregar um povo, de preparar um povo para a segunda vinda de Cristo ao nosso mundo. E nós somos cooperadores de Deus. O fim de todas as coisas está às portas. Agora é nossa oportunidade de trabalhar. Jesus está voltando. Nós estamos vendo o mundo em uma grande convulsão. Guerras, terremotos, fomes, conflitos armados. Nós vemos tanta coisa nesse mundo e estas coisas nos dizem o seguinte: ergue a tua cabeça, que a tua redenção, que é Jesus Cristo, está voltando, Ele está vindo. Meus irmãos, eu convido você
convido vocês a se aperceberem do tempo e da necessidade que eu e você temos de compartilhar a mensagem de salvação, de esperança para tantas pessoas desesperançadas. Tantas pessoas caminhando sem rumo neste mundo, sem saber o que virá. Nós sabemos que Jesus está voltando para pôr um ponto final em tudo isso. E nós, como discípulos de Jesus, tendo uma missão a realizar, tendo uma mensagem a pregar, ficarmos de braços cruzados, nós não vamos para o céu. Dessa maneira, não. Porque aquele que é salvo, ele é salvo para servir. Aquele que é salvo, ele é salvo para compartilhar das boas novas, do que Jesus fez e faz na sua e na minha vida. A lição de quarta-feira, ela vem com o título O Povo de Deus, o Canal da Missão. Deus sempre tem tido aqueles que representam fielmente seu caráter e em obediência seguem seus propósitos. Gênesis 12, de 1 a 3, fala da experiência de Abraão, do chamado de Abraão. Qual era o propósito original de Deus para o seu povo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, nós vimos que o propósito do povo de Deus é que eles fossem canais de bênçãos para as nações. A estratégia missionária de Deus era atrair as nações vizinhas para Israel. Quando Deus estabeleceu Israel como seu povo, quando Deus escolheu, foi com um objetivo, que esta nação compartilhasse da sua palavra para as nações vizinhas. Para que as pessoas, as nações em volta de Israel, fossem atraídas pelo modo de adoração, pelo modo de viver do povo israelita, e assim eles servissem também ao Deus do céu. No Novo Testamento, a estratégia missionária de Deus é que os discípulos, a igreja, saíssem em missão. Os discípulos, naquele tempo, tinham a missão de sair e pregar o evangelho. Hoje, nós, como igreja, discípulos, temos a mesma missão, de buscar e salvar o perdido. Porque Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, que é a humanidade. Lucas 19:10. A igreja, ela existe porque Deus ainda tem uma missão. Nós existimos aqui como uma igreja unida para um propósito, para revelar as boas novas do Evangelho da salvação de Cristo Jesus. A missão da igreja é essa. Os filhos de Deus não foram chamados para ser um agente secreto. Você e eu, nós não somos agentes secretos. Nós não estamos infiltrados neste mundo para observar as coisas, não. Nós fomos criados, chamados e comissionados para sermos agentes da missão mais linda do universo, a missão divina, que é buscar e salvar o que está desgarrado do Senhor. Existem muitas pessoas à nossa volta, na nossa própria casa, no nosso meio de trabalho, na nossa vizinhança, que precisam ser advertidas de que Jesus está vindo e que Jesus quer salvá-lo do pecado e também guiar no serviço. Quarta-feira tem um comentário também que fala o seguinte, do livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes. Vocês são a luz do mundo, declara Cristo. As pessoas estão ansiosas para receber as instruções da palavra de Deus. Olha que comentário tremendo. Nós somos a luz do mundo. E tem pessoas ansiosas para receber as instruções da palavra de Deus. À medida que nos aproximarmos da vinda de Cristo, mais e mais serviço missionário há de ocupar nossos esforços. Temos nos ocupado de fazer o trabalho missionário. Aqui é dito que ao aproximarmos da volta de Cristo, mais e mais serviço missionário há de ocupar os nossos esforços. Essa verdade deve circundar o mundo. É triste porque nós percebemos que muitos, a maioria dos que estão nas igrejas, estão só absorvendo conteúdo
absorvendo pregações, se alimentando espiritualmente, mas não estão desaguando este alimento espiritual na vida de outras pessoas. Como nós vamos alcançar o mundo? Como nós vamos circundar o mundo? A lição de quinta: se Deus tem um povo como um canal de bênçãos, o nosso mundo, o nosso campo de missão, a nossa arena de missão é o mundo. Aqui em Apocalipse 7, verso 9, nós vamos ler. Apocalipse 7, verso 9. Depois disso, olhei e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. E gritavam em alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Então nós vemos aqui homens de todas as nações, famílias, povos, tribos e línguas. O que esse texto sugere sobre o escopo geográfico de longo alcance da missão de Deus? Este texto sugere que a área de cobertura da missão divina é todo o mundo. É todo o mundo. Nós devemos ir em busca do povo, como o pastor busca as ovelhas desgarradas. Nós temos a missão de ir. No Antigo Testamento, a nação de Israel, os israelitas, eles tinham a missão de atrair as pessoas até si. Mas nós hoje, comissionados pelo grande mestre Jesus, nós temos a missão de ir. E ir demanda movimento. Ir demanda ação. Ir demanda desprendimento, renúncia, coragem. Ir demanda desejo de ver outros sendo salvos para o reino dos céus. Nós vemos aqui que nós devemos alcançar todas as classes, nações, línguas e povos. O evangelho deve unir os salvos em uma grande irmandade. Não há acepção de pessoas, há unidade. E nós precisamos ir em busca dessas pessoas. Quando Jesus disse: serão minhas testemunhas, em Atos 1:8, ele quis destacar 3 áreas geográficas diferentes. A primeira área: serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém. Naquela época, seus discípulos estavam próximos a Jerusalém. Jesus quis dizer assim: comece a compartilhar suas experiências com Deus com as pessoas que estão perto de você. A missão começa com a família, com os vizinhos e com os amigos. Esse é o lugar principal da missão. A Bíblia relata lá no livro de Marcos, capítulo 5, a história daquele endemoniado de Gadara. Quando Jesus o libertou, o curou, ele quis seguir Jesus, ele quis ir embora com Jesus. E Jesus falou assim para ele: volte para casa, volte para a sua família e conte o que o Senhor fez para você. Quando Jesus nos alcança, a nossa missão primária é falar para os nossos familiares o que Deus fez em nossa vida. Me lembro muito bem da minha primeira experiência. Foi querer contar para os meus pais, para os meus irmãos, para minha sogra, o que Jesus tinha feito na minha vida. Foi o primeiro campo missionário. Como resultado disso, meu pai aceitou Jesus. Minha mãe também aceitou Jesus e descansa hoje no Senhor. O nosso primeiro campo missionário é a sua família. Jesus também quis ensinar. Na outra área, a área 2, ele continua: como em toda a Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Nossa missão também envolve os que estão de certa forma próximos, mas ao mesmo tempo distantes. São pessoas que falam a nossa língua e têm cultura semelhante à nossa, mas não vivem a mesma realidade que nós. Esse é o outro lugar de nossa missão. A área terceira que Jesus destaca aqui, diferente, é que, além disso, Cristo disse: e até os confins da terra. A missão de Deus nos chama a alcançar indivíduos de todos os lugares, nações, grupos de pessoas, línguas e etnias. Esse é o último lugar da missão. Quando você for alcançado por Jesus. Não queira fazer missão distante. O meu sonho é ser missionária
na Europa, o meu sonho é ser missionária na África, o meu sonho é ser missionário em outro país, em outra localidade. Não. O nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, é a nossa família. A começar da Jerusalém próxima, que é a nossa família. A lição de sexta-feira termina dizendo que as palavras do Salvador falam o seguinte: vocês são a luz do mundo. Indica o fato de que ele confiou aos seus discípulos, aos seus seguidores, uma missão mundial. E essa missão mundial, ela é para que nós saiamos e façamos discípulos. A ordem de Jesus de fazer discípulos de todas as nações não foi dirigida apenas àqueles 12 homens. Não. Esse mandamento é uma responsabilidade que diz respeito a todo cristão. Fazer discípulo deve ser o foco central da minha e da sua vida. Muitos passaram a simplesmente levar os novos conversos a se tornarem membros da igreja. Isso não é fazer discípulos. Devemos fazer desses novos conversos, desses novos membros de Cristo, seus discípulos. Eles devem levar a mensagem adiante. Se você aceitou Jesus, está na igreja e só vai para a igreja, assiste sermão, volta para casa, vai para a igreja, assiste sermão, volta para casa, vai para a igreja, dá nesse ciclo vicioso, você não é discípulo. Você é um membro de igreja. E membro de igreja precisa ser despertado para ouvir as mensagens e sair compartilhando estas mensagens para que outros também venham, assistam, aceitem Jesus e se tornem também um discípulo. Um levando outro. Um mostrando Jesus para o outro. E assim nós vamos crescendo em números e em crescimento espiritual. Jesus não tarda a voltar. Jesus quer que você seja mais que membro. Jesus quer que você e eu, nós sejamos discípulos. Discípulo vai em missão. Ele vai falando do que Jesus fez e faz e daquilo que Jesus fará. Discípulo, ele não vê circunstâncias. Discípulo, ele coloca o pé na estrada. Discípulo não se acomoda. O discípulo, ele não teme nem a morte. Vocês viram os discípulos de Jesus? Só João que teve uma morte tranquila. O restante não. Não temeram, mesmo diante da morte. O discípulo não se acomoda. O discípulo aprende do mestre e sai caminho afora, falando dos benefícios de tão grande salvação. Eu e você somos devedores de tudo o que o céu fez por nós. Que nós possamos nos dispor em nos levantar e sair e fazer discípulos para o reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe.